Paz e graças, senhores. Nesse vídeo estamos aqui com mais um conteúdo para tratarmos sobre um assunto. O assunto é João 10:30 e o tema deste vídeo é refutando as testemunhas de Jeová com a patrística. Também irei fazer uma análise morfossintática de João capítulo 10, versículo 30 e irei mostrar algumas citações, algumas observações de alguns gramáticos e o que eles dizem, o que eles citaram, o que eles falaram de João capítulo 10, versículo 30, exclusivamente sobre o adjetivo numeral cardinal ren. Por que eu falo dessa forma? Porque ele que está na posição do adjetivo predicativo, tá? Predicativo do sujeito composto, e já iremos observar todas essas nuances, tá, querido? Bom, em João 10:30, aqui nós temos o texto em grego. Ego kai ropater en ren esmen. Ego kai ropater ren esmen. Traduzido para o português, ele significa eu e o Pai somos um. Análise morfossintática. Análise morfossintática. Nós temos aqui o primeiro vocábulo. Ego. 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 Pronome pessoal. Nominativo singular de primeira pessoa. Função. Sujeito da frase. Tradução. Eu. Próximo vocábulo. Kai. Kai. Uma conjunção coordenativa aditiva. No grego nós temos conjunções hipotáticas e paratáticas, tá? Conjunção hipotax e conjunção paratax. Conjunções subordinadas e conjunções coordenadas. Aqui, no caso de cair, é uma conjunção coordenativa, uma conjunção coordenada aditiva, tá? E a sua função é conectar, é um conectivo, né? É por isso que tem essa construção, é por isso que tem esse vocábulo, esse nome, né? Conjunção, conectivo, conectar. Alguns chamam de síndeto, né? Síndeto, que é coesão ou união, né? Então, conectivo. E a função de cair aqui na frase é conectar aqui o pronome ego, mas o substantivo pater, formando aqui um sujeito composto. Função, aqui a função é de conectar, aqui de adicionar eu e o Pai. E a sua tradução aqui é e para o português, tá nesse quesito aqui. Bom, terceiro vocábulo é ropater, que seria um substantivo masculino nominativo singular com artigo definido ro. Ropater é um substantivo de terceira declinação, tá, queridos? A sua função na frase é de sujeito coordenado, refere-se ao Deus o Pai, né? Ao Pai, Deus Pai, nesse quesito aqui, tá, queridos? Também é um sujeito da frase, tá? Sujeito, nesse quesito aqui, coordenado ou sujeito composto, tá, querido? A tradução é o Pai. Próximo vocábulo, quarto vocábulo, é ren. Ren. Nós temos ren, reis e mia. Um para o masculino, outro para o feminino, e no caso aqui ren é neutro, tá? Olha, a sua função aqui é de adjetivo nominativo neutro singular, aqui usado como predicativo do sujeito composto, tá? Iremos observar isso aqui agora, ó. Função, complemento predicativo, predicativo do sujeito composto, tá, querido? Tá aqui, ó. Predicativo do sujeito composto, embora esteja no neutro, sugere unidade de essência entre o Pai, entre eu, né, que é o pronome pessoal ego, e o Pai, tá? Que seria um sujeito composto. Alguns acreditam que o gênero neutro em grego ele não pode se referir a seres pessoais, no caso masculino, no caso feminino, mas eu vou quebrar isso aqui agora, tá, querido? Deixa eu colocar aqui, deixa eu só tirar daqui, mostrar para vocês aqui na obra de Noções do Grego Bíblico de Lourenço Estélio Rega, tá? Na obra de Lourenço Estélio Rega, Noções do Grego Bíblico, na página 71. Aqui falando sobre o gênero masculino, feminino e neutro. E o neutro, ele disse assim: o neutro que é usado em diminutivos, embora designem seres masculinos e femininos, querido. Além de nomear fenômenos que por si não
possuem gênero. Então percebam que o neutro pode se referir, ser usado sim para pessoas, tá? No gênero masculino ou feminino. Nós temos ali o texto de Mateus, capítulo 2, versículo 8, se não foge da minha memória, ali é usado para criança, tá? Ali, porém, criança ali está no gênero neutro, tá? Embora esteja se referindo a uma pessoa. Aí o próximo vocábulo aqui, o quinto vocábulo que iremos observar é o verbo esmen, que é um verbo que está no tempo presente, do modo indicativo, aqui da voz ativa da primeira pessoa do plural, que é um verbo que vem de emil, verbo ser ou está, tá? E a sua função é um verbo principal do presente do indicativo ativo, indica uma declaração de estado contínuo ou antemporal, querido. Deixa eu marcar aqui para vocês observarem que isso aqui é muito interessante, tá? Muito importante, tá? Então, a função verbo principal no presente do indicativo ativo indica uma declaração de estado contínuo ou antemporal, e a tradução é somos, tá? Agora eu quero que vocês observem aqui na estrutura da frase. Estrutura geral da frase, tá, querido? A estrutura é de uma frase simples com dois sujeitos condenados, eu e o pai, e um verbo do plural, somos, indicando que ambos compartilham a ação do verbo. O predicativo ren, descreve o estado de ser, expressando a unidade essencial entre Jesus e o Pai, sem implicar identidade de pessoa, mas sim de natureza ou essência. Veremos aqui agora em algumas obras acadêmicas, tá? E uma das primeiras que eu tenho que destacar é Daniel Beuwalice. Daniel Beuwalice, aqui na sua obra Sou Ruim, de inglês, tá, querido? Então vou só aqui marcar a obra, nessa obra aqui, Daniel Beuwalice, na página 367. Comentário: Wallace analisa João 10:30, destacando que o uso do neutro ren implica uma unidade de essência e não apenas uma unidade de propósito. Ele argumenta que o neutro diferencia uma unidade de natureza ou substância, em contraste com o masculino, que indicaria uma unidade pessoal. Então, Wallace está defendendo aqui que João 10:30, na construção ali do numeral cardinal, na posição do adjetivo predicativo do sujeito composto, está indicando uma unidade de essência e de substância, tá? E não de pessoa, porque ali não temos o gênero masculino, tá, querido? Embora se tivesse, também teria que ser observado com mais cautela, tá? Abre aspas para H. Robson, tá? Nessa obra aqui acadêmica, na página 767. Comentário: Robson enfatiza que o uso do neutro ren em João 10:30 não descreve uma unidade de pessoa, mas de substância ou natureza. Para ele, o texto sugere que Jesus e o Pai compartilham uma mesma essência, querido. Aí nós temos aqui também, ó, Brock Fuss, né, Westcott, nessa obra aqui, na página 163, comentário Westcott: observa que o uso do neutro ren ao invés do masculino é uma indicação de unidade essencial entre o pai e o filho. Ele considera que o termo aponta para uma unidade de natureza divina, não uma fusão de identidades pessoais, querido. É muito interessante, isso aqui é muito importante, isso aqui para os trinitários, tá, querido? Quarta obra acadêmica, William Hendrick, a obra que desse gramático, tá? Na página 113, tá? Desse comentarista aqui, tá? Comentário: o Hendrick menciona que o neutro ren implica a unidade de essência. Ele entende isso como uma referência à natureza compartilhada entre o pai e o filho, destacando a interpretação ortodoxa de unidade substancial em João 10:30. Nós temos aqui o quinto personagem, tá? Léo Moures, aqui nesta obra acadêmica, tá na página 522. Na página 522. Comentário: Moures argumenta que o neutro ren indica que a unidade entre Jesus e o Pai é de essência e não apenas de propósito. Ele vê isso como uma declaração de divindade, enfatizando que ambos compartilham a mesma natureza divina. Sexto personagem, C.K. Barrett, nessa obra na página 312, queridos. Comentário: Barrett explica que o uso do neutro em João 10:30
expressa uma unidade essencial. Ele destaca que o texto não fala sobre uma fusão de personalidades, mas de uma comunhão de substância ou essência. Então, querido, veja que esses acadêmicos, eles usam ali o adjetivo numeral cardinal, adjetivo numeral ou o numeral cardinal, ali na função do adjetivo predicativo do sujeito composto, tá indicando, ou eles falam que ele está indicando unidade de substância e essência, tá? Diga-se de passagem que nós temos também aqui algumas referências dentro da patrística, tá, que corrobora com essa ideia, tá, querido? Não estamos só. Veja que Irineu de Lyon, aqui na sua obra, tá, Contra as Heresias, aqui no livro 4, capítulo 6, seção 3, tá, queridos? Aí nós temos a datação aqui, vocês podem observar, tá? Comentário: Irineu usa João 10:30 para defender a unidade essencial entre o Pai e o Filho contra os gnósticos. Ele afirma que Jesus e o Pai são um em natureza divina, mas que essa unidade não significa que são a mesma pessoa. Então veja que Irineu de Lyon, ele está defendendo categoricamente aqui, queridos, a doutrina da Trindade. Não tem como negar. Não tem como negar, queridos. Então ele aqui, Irineu de Lyon, ele está declarando categoricamente que o Pai e o Filho, ali em João 10:30, são uns em substância, e essência. Não tem como correr disso, querido. Então veja, senhores, próximo personagem aqui, Tertuliano, aqui na obra Contra Praxeas, capítulo 22, e o comentário dele diz assim: Tertuliano utiliza João 10:30 para refutar Praxeas, que ensinava o modalismo, a ideia de que o Pai e o Filho são manifestações da mesma pessoa. Tertuliano argumenta que o Pai e o Filho são um em essência, mas são pessoas distintas, apoiando a doutrina da Trindade. Próximo personagem, Orígenes, obra, comentário sobre João, aqui no livro 10, tá, seção 38. Orígenes comenta João 10:30, dizendo que o Pai e o Filho são um em essência, mas distintos em função. Ele vê essa unidade como uma unidade de propósito e natureza, e não apenas de vontade, embora enfatize que o Filho é subordinado ao Pai em função, o que mais tarde gerou debates. Mesmo ele defendendo aqui a unidade de propósito e natureza, então veja categoricamente aqui, mais um personagem defendendo que João 10:30, ali, o Pai e o Filho, eles são unidos, tá? São um em substância e essência, tá, queridos? Próximo personagem aqui, Atanásio de Alexandria, obra Discursos contra os Arianos, aqui no discurso 3, seção 4, tá, queridos? Atanásio usa João 10:30 para argumentar contra os arianos que negavam a divindade plena do Filho. Ele afirma que o versículo indica que o Filho é da mesma essência que o Pai, sendo coeterno e consubstancial, reafirmando a divindade de Cristo. Mais um personagem, querido, Basílio de Cesareia, obra sobre o Espírito Santo, capítulo 18, seção 45. Comentário: Basílio menciona João 10:30 para mostrar que o Pai e o Filho são unidos em essência e poder com a mesma natureza divina, e que essa unidade também é compartilhada com o Espírito Santo, defendendo a plena divindade das três pessoas da Trindade. É muito personagem que defende João 10:30 ali como unidade de substância e essência, querido. Nós temos obras acadêmicas, nós temos os pais da igreja que defendem João 10:30 como unidade de essência. Nós temos a própria gramática, querido, que não tem como correr dentro da análise também gramatical, tá? Análise gramatical, análise morfossintática. João 10:30 também indica essa verdade, indica essa veracidade, tá, querido? Então não tem como correr, tá? Jesus e o Pai são um em substância e essência, não tem como correr. Posso citar vários personagens aqui dentro da patrística que defendem essa verdade, porém eu quero terminar aqui para não ficar tão longo. Fiquem todos na paz.